Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus desde já abençoe poderosamente a sua vida. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical, o momento de louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Deus, Ele que é digno de todo louvor. E este é o momento também para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em sua vida, em seu coração, através da mensagem e através dos estudos que teremos da nossa Escola Dominical. Que Deus te abençoe com essa Escola Bíblica Dominical que estamos iniciando em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, que você aí na sua casa esteja pegando a sua Bíblia, chamando os seus filhos, as crianças, para participarem juntos, com toda a reverência, da leitura da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. E nós faremos a leitura do Salmo 19, que nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Este é o Salmo de número 19. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã tão preciosa que o Senhor nos concede, o dia do Senhor para louvarmos, adorarmos o Teu nome, como é bom, Deus, recordar os feitos do Senhor, como é bom meditarmos na Tua doce e sublime palavra. E ainda, Deus, que os céus proclamem a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de Suas mãos, como é maravilhoso receber de Ti mesmo a Tua doce e sublime palavra, vinda de Ti mesmo, inspirada pelo Espírito Santo, através da qual podemos conhecer o Senhor, conhecer a nossa salvação em Cristo Jesus, nos relacionarmos contigo através de uma vida de oração, de intimidade. Nós louvamos o Teu nome, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja engrandecido através deste culto, através desta Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe os Teus servos, os Teus filhos que estão assistindo e participando conosco dessa Escola Bíblica Dominical. Abençoe-os poderosamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, essa é a Escola Bíblica Dominical e hoje você pode participar conosco das nossas classes. Você tem hoje aí a classe de adultos com a professora Ana Rita e também a classe dos jovens hoje estará comigo e também a classe de adolescentes com a professora Ana Lígia. Está aí numa imagem para você perceber, para você reparar os links das salas nas quais você poderá entrar e participar ativamente conosco. Será um prazer. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, vamos agradecer, louvar, adorar o nome do Senhor através das músicas, dos cânticos. Este é o momento de você adorar o Senhor. Está conosco nosso querido irmão Gustavo, que nos dirigirá em músicas de adoração ao nome do Senhor.
cantamos, Senhor, com vozes de adoração, todos unidos em uma voz, Senhor. Hoje cantamos, Senhor, com vozes de adoração, todos unidos em uma voz, Senhor. Te adoramos, Senhor, glorificamos seu nome. Te adoramos, Senhor, tua majestade, poder e glória. Hoje cantamos, Senhor, com vozes de adoração, todos unidos em uma voz, Senhor. Hoje cantamos, Senhor, com vozes de adoração, todos unidos em uma voz, Senhor. Te adoramos, Senhor, glorificamos seu nome. Te adoramos, Senhor, tua majestade, poder e glória. Cantando santo, 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 cantando santo és tu. 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 Te adoramos, Senhor, glorificamos seu nome. Te adoramos, Senhor, em tua majestade, poder e glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o teu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, glória e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder,
glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Nós queremos agradecer imensamente ao nosso irmão Gustavo, que nos trouxe estas músicas tão maravilhosas, mensagens através destes cânticos que engrandecem e exaltam ao nome do nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Meus queridos, nosso momento, a nossa adoração continua firme durante este culto, essa liturgia, pois este é o momento chegado em que podemos ofertar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E fazemos isso com muita alegria no coração, ciente do que de fato o Senhor nos ordena em sua palavra quanto à entrega dos dízimos e ofertas. De fato, hoje essa doutrina tem sido banalizada, esquecida, suplantada e tem sido ensinada de forma muito superficial. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, pela qual nós andamos sobre ela, nos nossos corações, nós entendemos e compreendemos o que é sermos fiéis ao Senhor. Você é fiel a Deus? Você entregou o seu coração a Jesus, ao seu reino, portanto você sabe do que eu estou dizendo. A entrega dos dízimos e ofertas é uma ordenança do nosso Senhor, reconhecendo na prática que Ele é o único Deus e o único Senhor. Por isso vai aparecer aí na sua tela uma imagem onde nós temos as contas nas quais você pode depositar, transferir o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e o seu coração. Entregue com alegria, entregue com prazer. O Senhor é fiel em nos guardar, em nos proteger. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E chegou a hora agora também, queridos, da mensagem do Senhor. Quero convidar aqui o nosso querido pastor, reverendo Emanuel, que trará-nos esta mensagem nesta manhã. Que Deus fortaleça a sua fé, edifique o seu coração e vamos ficar firmes na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia com Jesus! Que alegria podermos estar mais uma vez em nossa escola bíblica dominical e, como já sabemos, a nossa escola sempre começa com culto. Estamos neste culto maravilhoso, os louvores com o nosso querido Gustavo, a direção com o nosso amado pastor reverendo Lucas Apolinário e aqui na hora da mensagem, na hora da proclamação da palavra de Deus. Mas antes eu quero reforçar o pedido para que você dê o like, mesmo que você esteja assistindo na tela da televisão, vá lá no seu smartphone, no seu celular e dê o like. É muito importante para que o canal da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto adquira relevância perante o YouTube. Isto é muito importante e, com certeza, dependendo da enorme quantidade de likes e compartilhamentos para que muita gente se inscreva, o YouTube vai realmente nos favorecer. E isto é muito importante, repito, para o testemunho do Evangelho. Em tudo isso, o Evangelho marcha. Continuamos meditando sobre oração e continuamos, pela graça do Eterno, estudando o livro de Neemias. Se o Senhor assim nos permitir, iremos até o final deste livro, o livro de Neemias, com a graça de Deus. Hoje meditaremos sobre este tema, atitudes corretas da oração que agrada a Deus. Atitudes corretas da oração que agrada a Deus. Abra a Bíblia, chamem as crianças, ponham a Bíblia, seja no livro, seja no smartphone, ponham a Bíblia em mãos, nas mãos das crianças e vamos ler juntos, ainda no primeiro capítulo de Neemias. Hoje leremos os versos de 4 a 7 e eu convido você
a que façamos a leitura em voz audível. Neemias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 7, todos juntos, em voz audível. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra à nossa mente, ao nosso coração. Louvado seja Deus. Atitudes corretas da oração que agrada a Deus. Queridos, em toda a Bíblia, certamente a principal lição que aprendemos, e eu repito, em toda a Bíblia, certamente a principal lição que aprendemos é que devemos viver para agradar a Deus. É preocupante quando pessoas que se dispõem a ler ou estudar a Bíblia ficam à cata de inúmeras sugestões, inúmeros dogmas, assuntos, mas se esquecem de agradar a Deus. De nada adianta conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina, conhecer os dogmas, conhecer a teologia, se não se vive para agradar a Deus. Com muita alegria eu me lembro que esta também foi a primeira lição que eu ouvi no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco. E ouvi dos lábios do nosso amado mestre, o nosso reitor, professor reverendo Francisco Leonardo Schalweig. Ele disse: meus filhos, vocês vieram aqui. Os teus conselhos, as tuas igrejas, os teus presbitérios vos mandaram para cá, para que antes de tudo vocês vivam para agradar a Deus. A oração do fiel tem que ser para agradar a Deus. Melhor, a vida do fiel em toda e qualquer circunstância tem que ser para agradar a Deus. Não foi por acaso que os amados puritanos raiz do século XVII, na Assembleia de Westminster, em Londres, respondendo à seguinte questão, a secular questão: qual é o fim supremo e principal do homem? Eles assim responderam: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta. A Bíblia diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos, capítulo 11, versículo 36. E eu quero ler este texto completo. Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36, que fala sobre a glória de Deus, o satisfazer a Deus. Diz assim o apóstolo São Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim nos ensina a Bíblia, assim devemos viver, para a glória de Deus, para agradar a Deus. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, o apóstolo Paulo ainda diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E aqui eu faço um parênteses. O problema é que muitas vezes o crente, o membro professo da igreja, no afã, no intuito de uma política de boa vizinhança, seja em casa, na família, seja com o cônjuge, com os filhos, seja com amigos, com a sociedade, tentam agradar a essas pessoas antes de agradar a Deus. Por exemplo, eu ouço muitos cônjuges dizerem: olha, eu não posso ir ao domingo para o culto, para a escola dominical, para o culto da noite, porque precisa ficar com o cônjuge que não é convertido ainda e precisa de alguma forma agradá-lo. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz, aqui o texto, que devemos fazer tudo para a glória de Deus, para agradar a Deus antes de tudo e de todos. Não poderia ser diferente quanto à oração. Assim, aprendemos na Bíblia o porquê a oração não é uma reza. A oração que agrada a Deus flui de um coração contrito, quebrantado, sempre arrependido, consciente, arrependido e dirigido pelo Espírito Santo. É imprescindível, é indispensável que quem ora o faça na total submissão à direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que, na verdade, é o Espírito Santo que ora por nós. Então é preciso haver esta harmonia, esta sintonia, esta afinidade do fiel com o Senhor pelo Espírito Santo. E este é exatamente o papel do Espírito Santo: interceder por nós. Ele é o vigário de Cristo aqui na terra. E eu aproveito a oportunidade para dizer que, segundo a Bíblia e a palavra de Deus, o único vigário, o único paráclito, o único que veio para estar no lugar de Jesus Cristo e representá-lo perante a sua igreja é o Espírito Santo. E isto nos fala da doutrina maravilhosa da Santíssima Trindade. O nosso Deus é um só, que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma substância, com o mesmo poder, não havendo hierarquia, mas o mesmo Deus agindo como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então a oração que agrada a Deus, ela flui de um coração contrito e quebrantado, eivado pelo Espírito Santo. A oração é também racional e espiritual. Exatamente, a oração é racional e espiritual, é lógica e é transcendente, porque pela oração o céu se faz imanente, o poder de Deus é imanente. Assim a Bíblia ensina. Por exemplo, na oração dominical, a oração modelo que nosso Senhor nos deu, ilustra esta verdade. A oração é racional. O pão nosso de cada dia, pão nosso, racional, concreto, o pão à nossa mesa, o nosso alimento para o nosso corpo, mas é também espiritual. Na oração dominical, Jesus diz: e venha, seja feita a tua vontade.
seja feita a tua vontade. Isto aí está na exclusiva economia de Deus, na total soberania de Deus, independe de nós. E toda vez que o crente fiel ora, ele o faz, nós oramos em total submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, isto é óbvio, inquestionável. Tolice e até mesmo loucura é quando alguém se propõe a orar exigindo ou determinando que Deus faça isto ou aquilo. Isto é loucura. O fiel se submete à vontade de Deus. Seja qual for a resposta de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós não entendemos naquele momento, mas o Espírito Santo vai nos conscientizar, vai nos animar, vai nos fortalecer para que, sim, entendamos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Queridos, o rei salmista Davi, quando exaltava a glória de Deus na criação ou natureza, no Salmo 19, em forma de oração, assim concluiu: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esta é a expressão do crente fiel, do fiel servo de Deus, do fiel cristão. Que a minha vida seja para agradar a Deus. Salmo 19, versículo 14. Na cultura e no idioma hebraico, os nomes próprios, como já sabemos, já temos visto aqui, os nomes próprios têm sempre um significado alusivo ao caráter da pessoa. Neemias, o nome Neemias, e que nome bonito! Neemias significa Deus é o meu deleite. Deus é o meu deleite. Não é em vão que assim encontramos Neemias em sua primeira oração do seu livro e em toda a sua história. Neemias vive agradando-se do Senhor, deleitando-se no Senhor. E a recíproca é verdadeira. Deus se deleita, Deus se agrada de quem a Ele o serve, de quem a Ele o agrada. Neemias é Deus é o meu deleite. E a lição é óbvia, é que todos nós sejamos iguais a Neemias. Todos nós vivamos expressando que Deus é o nosso deleite. Deus é o deleite da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Deus é o deleite da sua igreja em toda a face da terra. Deus é o deleite do seu povo. E que cada um possa dizer: Deus é o meu deleite, Deus é o deleite da minha casa, Deus é o deleite da minha família, Deus é o meu deleite. Isto nos impulsiona, isto nos anima a orar e orar mais ainda. Queridos, um homem que resolveu viver tendo o seu deleite em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, assim foi Neemias. E nós vamos partilhar sobre cada um destes versículos que lemos. Neemias, capítulo 1, os versos 4, 5, 6 e 7. Então vamos versículo por versículo. Em primeiro lugar, atitudes corretas de uma oração que agrada a Deus, nós encontramos no verso 4. E esta atitude é conversão. A primeira atitude que deve ter quem ora para agradar a Deus é a consciência de estar convertido, de ser um convertido, de ser uma nova criatura. Esta palavra lá no grego, ela significa mudança de mente, um giro, uma volta de 180 graus, e literalmente é metanoia, que vem transliterada para o português exatamente, metanoia, mudança de mente, conversão. Eu fui perdido,
eu era perdido, mas fui achado. Eu estava condenado, mas fui salvo. Eu estava morto, mas revivi, fui ressuscitado. E essa doutrina nós aprendemos exatamente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós morremos com Ele na cruz, fomos sepultados com Ele e ao terceiro dia, com Ele, nós ressuscitamos. Vencemos a morte já, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Seja qual for a circunstância, boa ou ruim, antes de tudo, busquemos a Deus em oração. Notícias ruins exigem contrição, quebrantamento. Notícias boas exigem louvor, regozijo, satisfação. Então, em toda e qualquer circunstância, o fiel deve estar em oração. Agora, um não convertido realmente não pode agradar a Deus. Por isso, a grande comissão da igreja, a grande comissão que o Evangelho nos outorga, nos garante, é de ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O conselho da nossa igreja, nós estamos nos reunindo todos os dias e uma das orações que nós fazemos todos os dias é para que o Senhor, o Espírito Santo, traga novas vocações na igreja, desperte os nossos adolescentes, os nossos jovens, para serem missionários, para serem pastores, e ainda que tenham uma profissão, na sua profissão, sejam como verdadeiros missionários. Nós estamos orando para que o Senhor desperte novas vocações, também para pastores e missionários dos nossos adolescentes, dos nossos jovens da nossa igreja. Então, conversão. Um detalhe, notícias ruins, infelizmente, sempre haverá. Desde o Gênesis, capítulo 3, até o último dia nesta terra de pecado, haverá sempre notícias ruins. Então, isto não nos amedronta, isto não nos apavora. Estes 4 verbos aqui do verso 4 são fundamentais para um verdadeiro homem ou mulher de oração. Assentar, chorar, ou lamentar, jejuar e orar. Neemias assumiu estas atitudes. Neemias partiu para a ação de quem quer agradar a Deus. Ele, ouvindo aquelas notícias, ele se assentou, ele chorou ou lamentou, ele jejuou, ele orou. Atitudes de um convertido. Foi o que fez Neemias. É o que fazem os homens e as mulheres de oração em toda a história do povo de Deus. Nos lembramos aqui de Débora. Assim fez a juíza e profetisa Débora de Israel, que levantou-se como mãe intercessora em Israel e assim em oração disse para Deus: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Ela orou em forma de cântico e assim foi toda a sua vida. E por causa da sua vida de oração, da sua atitude na oração, Deus usou Débora para trazer livramento para a nação de Israel. Juízes capítulo 5, versículo 12, parte A. Assim fez também a rainha Esther. Vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther, capítulo 4, versículo 16, atitudes de quem se coloca diante de Deus em oração. A atitude de um convertido.
atitude de gente convertida como Neemias, Débora, Esther. Eu me lembro que em 2006, quando passamos por uma difícil crise aqui em nossa amada Igreja Presbiteriana 12 de agosto, quando temíamos uma provável crise na arrecadação dos dízimos e ofertas, preocupados em não conseguir honrar os nossos compromissos, principalmente sabendo de tantas famílias de missionários, inclusive no exterior. Lembro-me muito bem que em meio àquela aflição do ano de 2006, lembro-me muito bem que em conselho, com os nossos presbíteros, resolvemos fazer a oração de Neemias, que disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias, capítulo 2, versículo 20. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Está marcado em minha Bíblia. O dia em que eu preguei este sermão, no ano de 2006, conforme havia combinado com o conselho. Foi tema, então, desse sermão naquela época. Nós nos assentamos, choramos, jejuamos e oramos. Nós nos ajoelhamos em conselho, nós choramos, nós jejuamos, nós oramos ao Senhor. Pagamos, naquele ano, normalmente, todas as nossas contas. Nosso saldo aumentou ao final do ano. E naquele ano também, o número de membros da nossa amada Igreja Presbiteriana 12 de agosto aumentou de forma exponencial. Foi o ano, neste meu pastorado, em que a igreja teve o seu maior crescimento, em que recebemos o maior número de membros comungantes e não comungantes. E ainda, naquele ano, iniciamos uma grande reforma no nosso templo, que permanece até hoje. Deus é fiel. Nós nos assentamos, choramos, jejuamos, oramos, e o Deus dos céus nos deu bom êxito, conforme Neemias 2, versículo 20. O versículo 5 nos fala de adoração, o primeiro de conversão, atitudes corretas para quem quer orar de forma que agrade a Deus. Primeiro tem que ter conversão, segundo tem que ter adoração, é o que nós aprendemos no versículo 5, a adoração. Versículo 5 diz: e disse: ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Queridos, toda oração para agradar a Deus deve ser iniciada com adoração e louvor a Deus. Precisamos sempre lembrar que quando oramos, estamos nos dirigindo ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, ao Senhor, que vive em glória e exige glória dos seus servos. Deus exige glória. É bom saber disso o tempo todo, para que nos lembremos de nos humilhar o tempo todo diante dEle, diante de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar na oração dominical, Ele inicia com um ato de adoração e louvor. Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinando a orar, Ele o faz iniciando com adoração e louvor. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Expressão de adoração, expressão de louvor, expressões que devem caracterizar a nossa oração. Toda oração deve se iniciar com adoração e louvor. Afinal, estamos nos dirigindo ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso. Adoração e louvor a Deus, que é Senhor dos céus e da terra. Deus diz solenemente que não reparte a sua glória com outrem. Deus abomina a idolatria, que consiste exatamente em colocar alguém ou algo antes de Deus.
Tem gente que coloca as coisas, a profissão, até a estética, a casa, até a denominação, até um ofício, um cargo, pessoas. Tem gente que coloca o cônjuge, o filho, a família, as coisas antes de Deus. Está errado. Antes de tudo, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Deus acima de tudo e de todos. Deus diz solenemente que não reparte a sua glória com outrem. Em Isaías, o profeta evangelista, nós ouvimos dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Isaías 48, versículo 11. Queridos, a oração que agrada a Deus é aquela que é feita antes de tudo como fruto do nosso maior prazer e deleite, que é adorar, louvar, agradecer e servi-lo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. John Newton escreveu Amazing Grace, graça maravilhosa. Ao perceber que aqueles escravos que ele transportava em seu navio, proibidos de reclamar, de gritar, de sequer falar, então aqueles escravos expressavam sua dor apenas sussurrando sons, sem pronunciar palavras. E vez após vez, muitas viagens fez John Newton transportando escravos da África para a América. Muitas viagens. E sempre ouvindo aquele sussurro dos escravos. Isto foi tão forte na mente, no coração de John Newton, que ele gravou aquela melodia. Aqueles sussurros formaram uma melodia. Ou melhor, formavam uma melodia, que então John Newton gravou em sua memória. Essa experiência, o sussurro dos escravos nos navios negreiros, que não podiam reclamar, não podiam falar, não podiam gritar, mas podiam sussurrar. Formaram esta melodia, que redundou na conversão de John Newton. Ele ficou impressionado com aquele sofrimento, aquele clamor dos pobres escravos. E ele gravou aquela melodia do sussurro, repito. E anos mais tarde, inspirado por tão bela, natural e sincera melodia, John Newton escreveu a poesia de tão linda música para o mais famoso hino evangélico, Amazing Grace, um clássico. Daqueles pobres sussurros, o até então ímpio John Newton pôde conhecer a misericórdia de Deus e entender que, antes de tudo, devemos adorar a Deus plena e eternamente. Aqueles sussurros daqueles pobres escravos falaram ao coração de Newton, ele que fora um perverso, ele que fora um ímpio, encontrou-se com Jesus e pôde adorar a Jesus em meio àquela aflição. Converteu-se ao Senhor em meio àquela aflição. E a sua vida daí em diante, não apenas por este hino que é o mais traduzido, o mais amado dos hinos evangélicos, mas pelo seu testemunho, por cujo intermédio muita gente se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, em terceiro lugar, que é o que está no versículo 6, nós aprendemos que a oração que agrada a Deus, atitudes de oração que agrada a Deus, vemos aqui que é determinação. Primeiro, conversão, tem que ter conversão. Segundo, a adoração, atitude de adoração.
Terceiro, determinação, que é o que nós aprendemos no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Neemias está determinado. E os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias está determinado naquilo que ele quer. 15 dias atrás, neste mesmo culto, nesse mesmo momento, na pregação, eu citei o exemplo da nossa amada e saudosa irmã Ruth Amaral, uma mulher de oração, uma mulher que respirava oração, que andava literalmente com Deus. E na última semana passada, pelo Facebook, eu encontrei a sua filha Noêmia Amaral. E compartilhamos. E formamos a partir dali um grupo de oração. Criamos um grupo no WhatsApp com outros irmãos de oração, cujo nome do grupo é Sergipe para Cristo. Não tem 8 dias, foi na quinta-feira da semana passada. E começamos a orar. E resolvemos ir no domingo, 10 horas da manhã, orar ali na 13 de julho, no calçadão da 13 de julho. Vamos um pequeno grupo, guardamos a devida distância um do outro, máscaras, mas vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela reabertura do comércio, para a volta à normalidade, para que o Senhor nos livre dessa pandemia. Vamos orar, vamos estender nossas mãos e abençoar nossa cidade, nosso estado, o nosso Brasil. Queridos, para resumir a história, foi um número bem maior do que nós pensávamos. E uma irmã resolveu levar um carro de som. E entendemos que ao invés de ficarmos ali orando, nós podíamos, cada um no seu carro, sair pelas ruas da cidade orando. E fizemos isto por 2 horas. Nós saímos orando, ministrando a palavra de Deus, orando, ministrando a palavra, lendo salmos, exaltando a Deus. 2 horas de oração, fruto de uma conversa de oração. Queridos, determinação, porque nós queremos o livramento de Deus, nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, nós queremos a bênção de Deus sobre o mundo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos vida tranquila e mansa. Então, determinação. Nós devemos orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos netos. Devemos orar por esta geração. Neemias honra a sua pública profissão de fé, que, como já dissemos no estudo anterior, feita conforme a aliança por Deus com seu pai Abraão. Neemias era da tribo de Judá. Neemias era da família do rei Davi, um descendente do rei Davi. Neemias honra a aliança que Deus fez com o seu pai na fé, o nosso pai na fé. Aliás, seu pai biológico e pai na fé, e nosso pai na fé, Abraão. Neemias suplica a misericórdia divina, pedindo para que os ouvidos e os olhos de Deus estejam atentos e abertos à sua oração. Queridos, oração requer objetividade, determinação. E aqui eu chamo a tua atenção. Preste atenção, não confunda determinação, o substantivo feminino, que significa persistência para se conseguir o que se deseja, firmeza. Não confunda o substantivo determinação com determinação, o verbo. Aqui, Neemias, ele é determinado, está no substantivo. A sua determinação. Então, não confundamos com o verbo transitivo direto determinar,
que é decretar, ordenar, promulgar. No contexto da oração, na doutrina da oração, determinar o verbo transitivo é exclusivo de Deus. Quanto a nós, servos, a nós nos é permitido a determinação, a firmeza, a objetividade, a persistência para que possamos conseguir aquilo que almejamos conforme a vontade de Deus. Então, da nossa parte, o determinar substantivo, da parte de Deus, o determinar verbo transitivo. Na oração, o servo ora com determinação e somente a Deus compete o determinar, promulgar, decidir, decretar. Neemias, exemplo para todo cristão, ora a Deus confessando os seus pecados, os pecados de sua família, os pecados da nação. Toda vez que o crente fiel confessa os seus pecados, a glória de Deus é exaltada em sua vida, em sua família, em sua igreja, e por seu intermédio muitos são abençoados. Quando em 1997 eu e Sheila e um grupo de 82 irmãos, éramos 84, eu e Sheila mais 82, pastores a maioria, reverendo Hernandes Dias Lopes estava conosco, reverendo Jeremias Pereira da Silva, nós fomos à Coreia do Sul e fomos exatamente para conhecer o estilo de vida de oração dos nossos irmãos na Coreia do Sul. E certamente o ponto alto daquela nossa embaixada, daquela nossa visita à Coreia do Sul, foi quando os nossos irmãos coreanos contaram a história da Coreia. E que até a década de 70 a Coreia do Sul vivia uma miséria, um país de terceiro mundo. E então os líderes que sempre tiveram vida de oração, desde que os primeiros missionários lá chegaram no final do século XIX, e foram 2 presbiterianos, eles sempre tiveram vida de oração, mas também sofreram muito. Foram dominados pela China, foram dominados pelo Japão, foram muito atacados de todos os lados. Muito sofrimento. Até que em meados da década de 70, os irmãos, a igreja, os líderes, os pastores, eles entenderam que precisavam perdoar os seus algozes de outrora, os chineses e os japoneses. Eles construíram um museu para testemunhar este ato solene de perdão. Eles resolveram confessar que, embora perseguidos e sofreram muito, foram trucidados, foram explorados, foram martirizados da pior espécie que possamos imaginar. E eles guardavam ódio, rancor, mágoa no coração. Mas quando eles resolveram perdoar os chineses e os japoneses, de uma forma extraordinária, a glória de Deus se derramou sobre a Coreia do Sul. E hoje, um dos tigres asiáticos, uma das maiores potências mundiais em todos os sentidos, em todos os aspectos. Deus se agrada quando nós confessamos nossos pecados. O rei Davi só encontrou paz consigo e com Deus após confessar os seus pecados todos. Ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículos 3 e 5. E em último lugar, a última atitude que eu quero ressaltar nesta manhã, neste estudo, é a confissão. Primeiro, conversão. Segundo, adoração. Terceiro, determinação. Determinação.
conversão, adoração, determinação e, por último, confissão, que é o que nós encontramos aqui. Neemias disse no versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias assume o pecado da nação, assume o pecado da sua família, assume o seu pecado, ele confessa, ele se prostra, ele se quebranta diante do Eterno. Neemias nos ensina a orar, confessando a Deus os pecados que temos cometido contra a sua palavra. Queridos, não é exagero dizer que a maior dificuldade na igreja, a maior dificuldade na nossa vida, na vida do servo de Deus, é confessar o seu pecado. Mas nós precisamos fazer isto. Talvez como uma cirurgia, e uma cirurgia difícil, dói muito, mas é preciso fazer, porque quando fazemos, com certeza, obtemos a cura divina, a cura plena, a cura total. Neemias, então ele ora, ele diz, temos procedido de todo corruptamente contra ti, pois não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Só para ilustrar. A Bíblia ensina sobre evangelizar, fazer discípulos, ser cheio do Espírito Santo, manifestar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia ensina a não escandalizar, a santificar o dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor, mas há um dia exclusivo, especial, que nós devemos santificar, consagrar ao Senhor, não trocá-lo por nada deste mundo. A Bíblia ensina que devemos ser simples, que devemos ser santos, ter vida de oração, não buscar prazer nas coisas deste mundo, não dar vazão aos nossos desejos carnais, etc, etc. Então, com certeza, nós temos falhado em muitos destes itens e outros que não dá para citar aqui, porque são muitos. O que temos que fazer é reconhecer e confessar que nós temos pecado contra Deus. Diante dos enormes e inexpugnáveis desafios contra a sua própria força, Neemias ora como um inexpugnável. Diante dos desafios inexpugnáveis, impossíveis, Neemias ora como um inexpugnável, ou seja, um corajoso, um destemido, um valente, um intrépido, como diz Sheila, um homem com cara de leão. E como nós precisamos de homens como Neemias, como os fiéis servos de Deus, homens com cara de leão, homens que manejem bem a palavra de Deus, homens que apresentem-se desde a infância, a adolescência, a juventude, homens que se apresentem diante de Deus aprovados, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que tem vida de oração. Como nós estamos animados, alegres, e eu estou testemunhando para todo mundo o que temos visto na vida do nosso adolescente Miguel Banks. Miguel Banks criou um canal no YouTube onde está dando estudo bíblico. Miguel Banks chegou um dia desses na igreja, uma criança. Hoje, com 15 anos, é um líder, é um professor. Está se servindo da internet para ensinar Bíblia. Que maravilha! Louvado seja Deus por isso. Um intrépido, um inexpugnável, corajoso para vencer as difíceis lutas desta vida. Queridos, Neemias, ele se submete como um soldado destemido diante do seu comandante, o Senhor nosso Deus. Assim devem ser os fiéis servos de Deus. E eu quero concluir. Atitudes corretas da oração que agrada a Deus. Primeiro, conversão. Segundo, adoração. Terceiro, determinação.
E, por último, confissão. Fazendo assim, nós estaremos nos deleitando em Deus. Deus ouvirá e, conforme a sua soberana vontade, nos responderá. E a glória dele se manifestará. E nós, com certeza, seremos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Bom dia com Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a glória, glória, para sempre, amém. Nós agradecemos ao Senhor por esta linda mensagem, perfeita mensagem no nosso coração, através da vida do reverendo Emanuel. Que Deus, o Espírito Santo de Deus, aplique de fato isso em nosso coração, em nome de Jesus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Queridos, nós já estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical, mas antes disso quero dar um grande aviso para você, de grande importância para nós. Estamos sempre dizendo aos irmãos para dar um like, uma curtida aí no nosso canal, na nossa programação. Isso, querido, esta insistência é exatamente pelo fato de aprimorarmos ainda mais as nossas transmissões futuras dos nossos cultos, das nossas mensagens e de toda a programação que temos na Igreja
Presbiteriana 12 de agosto. Então, por isso, essa nossa insistência de pedir a você que dê o seu like, que se inscreva em nosso canal e que também compartilhe com outros, para que outros se inscrevam e também curtam aí, deem um like em nosso canal. Ok? Isso é bênção para nós, é bênção para a Igreja do Senhor nessa época de pandemia que estamos passando. Quero ainda, queridos, convidar você para participar do nosso culto hoje à noite, às 18 horas, através deste mesmo canal aqui no YouTube. Convide seus amigos, compartilhe aí os links para que outras pessoas também tenham acesso. Estará conosco o querido pastor Walter Leite, trazendo uma mensagem cheia do poder do Senhor, uma mensagem com o tema oração. Você não pode perder, vamos aprender ainda mais sobre a vida de oração, intimidade e relacionamento com Deus. Fique conosco e até às 18 horas, se Deus quiser, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos encerrando então aqui a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você tenha sido abençoado por Deus. Não se esqueça de participar das nossas salas que continuarão aí para você estar participando conosco dos nossos estudos bíblicos. Quero orar por você nesse instante, encerrando este momento do culto ao Senhor e logo em seguida você pode participar então da sua sala de Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor é um Deus fiel, o Deus todo-poderoso, a quem nós devemos toda a adoração. Obrigado por este culto, obrigado por esta mensagem, obrigado pelos louvores que aqui foram entoados para a Tua glória e para o Teu nome. Senhor, nós engrandecemos o nome do Senhor. Sê conosco, abençoe cada membro que há de participar da sua sala de Escola Bíblica Dominical. Nós suplicamos o Teu favor em nome deles e pedimos pelos professores também. Unja-os com o Teu poder para a aula que eles ministrarão em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, repousem sobre vocês, sobre a sua família e sobre toda a Igreja de Cristo na face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.